Que Deus me los bendiga a todos de maneira rica e abundante. Cá estamos uma vez mais para seguir hablando, ¿no? Del livro del Sr. Obispo Macedo, Gedeón y los 300. En el video anterior hablamos sobre el llamado de Gedeón, hablamos também de los jueces antes de la época de Gedeón. Hoy hablaremos sobre el lagar, ok? E disse assim: el hecho de que Gedeón estuviera separando el trigo en el lagar es una señal evidente de la desesperación reinante en aquellos días, pues el lagar no es lugar apropiado para separar trigo, sino para processar uvas. Já começamos a entender que havia uma desesperação, e a señal mais evidente era o hecho de Gedeón estar separando trigo em um lugar que não era apropriado para hacerlo. Cada vinha tinha em tempos antiguos seu próprio lagar, generalmente uma cisterna de 3 metros quadrados, hecha em piedra, para zarandear o trigo e separá-lo de la paja. É necessário la era e não el lagar. Um lugar alto en el monte, capaz de receber grandes cantidades. Por lo tanto, el lagar não era apropriado para zarandear el trigo. Isso significa o seguinte: a quantidade de trigo era insignificante. O trabalho se estava sendo escondidas, pois o trabalhador en el lagar não se exponia. La humillação era visível, puesto que nadie em sana consciência se someteria a usar um lugar como se fosse la era. La necessidade era extrema. Muito bem, já entendemos aqui um pouquinho, não? As características, não? E para que serve? El lagar apropriado para as uvas, el lagar apropriado para as uvas, e la era, que era o local indicado para lo del trigo, para zarandear el trigo. Então, para que você entenda, para que entendamos aí a diferença, não? E para que serve la era e lagar. Ok, e seguimos falando assim: el ángel del Senhor não se dirigiu a los que estavam escondidos em las cuevas e cavernas, sino aqueles que arriesgavam sua vida por um punhado de trigo. Então, verifique você, amigo meu, amiga minha, que o ángel del Senhor não se dirigiu a los que estavam escondidos a las cuevas e cavernas. Hoy en día ha pasado lo mismo. Si la persona quiere, si uno quiere que el poder de Dios sea manifestado en su vida, que las señales y maravillas, que las promessas de Deus se materializem em sua vida, é necessário que uno actue la fé. Não basta dizer-lhe tenho fé em Deus, não basta dizer-lhe tenho fé em Deus, é necessário actuar esta fé, é necessário colocar de sua parte, para que o poder de Deus pueda manifestar-se na vida de uno e efetuar um grande livramento. Para que o milagre aconteça, é necessário que nós outros lo provoquemos, temos que provocar o milagre. Compreende isso ou não? Provocar o milagre. E foi exatamente o que hizo Gedeón. A desesperação dele, a indignação dele era tão forte, tão grande, que ele disse: caramba, eu não posso quedar-me aqui, eu tenho que fazer algo, tenho que arriesgar-me, aunque não sei um lugar apropriado, pero tenho que arriesgar-me, eu tenho que fazer algo. Quedar-me aqui nesta caverna, nesta cueva, metido, escondido, como toda a maioria, como todos os demais, não vai cambiar esta situação. E quando Gedeón tomou esta decisão, tomou a decisão de sair de la cueva, sair de la caverna e começar todo este processo que já hablamos aqui, de
de preparar o trigo em um lugar inapropriado, foi quando o ángel do Senhor se lhe apareceu a Gedeón com a seguinte proposta, que disse assim, quando o ángel apareceu, o ángel do Senhor não se dirigiu, vamos aqui recapitular, o ángel do Senhor não se dirigiu a los que estavam escondidos em las cuevas e cavernas, sino aqueles que arriesgavam sua vida por um punhado de trigo. Zarandear el trigo em los dias de hoje significa, muita atenção, zarandear el trigo em los dias de hoje significa trabalhar muito para conquistar um mísero salário. E não é do que nós outros lo hemos visto, pessoas que han despertado, muito temprano, 5 da manhã, 4 da manhã, e trabalha hasta el fim da tarde, e não há, para conquistar al fim del mês, ou de uma quincena, um salário de miséria. Então, zarandear o trigo nos dias de hoje significa trabalhar muito para conquistar um mísero salário. Ou como disse popularmente, não? Como disse o dicho, vender el almuerzo para comprar la cena e cortar las unhas del pie mientras las de la mano crescem. Enfim, significa vergonha, medo, humilhação, necessidade e desesperação. Então, Gedeão chegou a um ponto, chegou a um grado de não suportar mais. Ele já não suportava aquela situação de miséria, de opressão, uma situação lamentável, uma situação de pena, de vergonha. Ele já não aguentava. E quando chegou Gedeão a seu limite, porque para que o milagre aconteça e para que a poderosa mano de Deus se manifieste na vida de de maneira a transformar, a ser algo extraordinário na vida do ser humano, é necessário que o ser humano se encontre em uma situação de estar harto, já não a suporto mais este problema familiar, este problema em meu matrimônio, este problema de adicções de meu filho, de minha hija, este problema de prostituição em minha família, este problema de pleitos, vícios do álcool, este problema econômico, a economia de que não avança, que não despega, não se desarrolla, e não é por falta, não é por pereza, melhor dito, porque he visto pessoas luchonas, pessoas que deveras han trabalhado, han entregado todo o seu esforço, han derramado todo o seu sudor, enfim, trabalho duro, sin embargo não é prosperidade. Há muito trabalho, pero não há prosperidade, não há abundância. E esta era a indignação de Gedeão, porque havia trabalho. A Santa Bíblia disse, não, que o povo de Israel sembrava, eles sembravam, pero no momento de la cosecha, os madianitas, o povo do Oriente, os amalecitas, eles veniam com todo, como langostas, devorando todo, levando todo, acabando com absolutamente todo, um espírito maligno. Assim é um espírito maligno que actuava e estava aí tomando possessão de eles, de tal forma, de tal maneira que quando eles chegavam, eles devoravam absolutamente todo, não quedava nada. E quantas não são as pessoas que se encontram em la mesma situação? Han trabalhado, economicamente hablando, ha trabalhado
pero viene um espírito, o espírito do inferno, o espírito devorador, o espírito del diablo, viene e devora todo, leva-lo todo. Quantas não são nas famílias das pessoas que, a maioria, não? Que ha trabalhado, ha lutado, orado, ha platicado com seus filhos, ha platicado com sua pareja, para que ele não abandone o vício, para que já não se meta mais com malas companhias, não esteja mais com malas companhias. Ha hablado, ha orientado, ha ensinado, pero vem um espírito de rebeldia, de desobediência, um espírito de destruição familiar que ha impedido seu hogar, ha impedido sua família de ser restaurada, de ser restabelecida, recomposta. E quando o poder de Deus vai manifestar-se na vida de um? O dia em que hable lo seguinte, diga lo seguinte: não aguento mais, estou harto desta situação. Foi o que passou com Gedeão. Pero não é decirlo apenas, estou harto, não aguento mais, e quedar na cueva. Não, há que sair a la luta, buscar a Deus, venir a la igreja, unir sua fé com a de nós outros, para que sua vida cambie, para que sua história, amigo, amiga, seja uma história de êxito, de vitórias, e não mais de vergonha, de pena, de destruição. Compreende, sim ou não? Então, é necessário sair do anonimato, da conformidade. Não basta apenas dizer-te, não aguento mais esta vida, porque isso a maioria lo ha dicho, lo ha hecho. O ponto é sair da cueva, sair da zona de conforto, colocar a fé por obras, expressar esta indignação, esta revolta santa en el altar, como hablamos no vídeo anterior. Seguimos aqui com os fragmentos do livro. Bueno, então, eles eram na situação de humilhação, melhor dito, necessidade, desesperação. Quando o ángel apareceu amablemente, saludando a Gedeão, dizendo: "El Senhor está contigo, varão esforçado e valiente", Jueces, capítulo 6, versículo 12. "El Senhor está contigo, varão esforçado e valiente", imediatamente, lleno de indignação, humilhação e dolor, em lugar de inclinar-se com o rosto à terra e dar-lhe glórias e aleluias, Gedeão respondeu: "Ah, Senhor mío, se o Senhor está com nós outros, por que nos ha sobrevenido todo isto? E onde estão todas suas maravilhas que nossos padres nos han contado, dizendo: não nos sacou o Senhor de Egipto, e agora o Senhor nos ha desamparado e nos ha entregado em mano de los madianitas." Jueces capítulo 6, versículo 13. Mira o que dijo Gedeão: "Ah, Senhor meu, se o Senhor está com nós outros, por que nos ha sobrevenido todo isto?" E aqui está um ponto muito importante: "E onde estão todas tus maravilhas que nossos padres nos han contado?" Então, a indignação de Gedeão tinha base. A indignação de Gedeão e toda a forma que ele se expressou, a forma que ele falou aqui, tinha base. Ele estava apoiado na palavra de Deus, ele estava apoiado na promessa. Em outras palavras, ele disse: escrito está, escrito está. E se escrito está, então por que esta palavra, por que esta promessa não se ha cumprido em nossas vidas? Então, a oração eficaz
la oración eficaz, amigo mío, amiga mía, es aquella oración, es aquella oración em que o ser humano la apoia em lo que está escrito. Você apoia seus argumentos, você está basando sua oração em lo que está escrito. Deus mío, escrito está. Exemplo, el Senhor é meu pastor e nada me faltará. E mira, está faltando todo. Me ha faltado paz, me ha faltado prosperidade, me ha faltado a alegria, a felicidade em meu hogar, me ha faltado todo. He sido humilhado, he sido aplastado por este mundo, por las situações que he vivido, que he passado, e não aguento mais, escrito está. Então, a oração de Gedeão tinha que argumentos. Ele estava apoiando seu clamor, e naquele então, suas palavras, e naquele então, sua indignação, em lo que estava escrito. Este é o primeiro passo, porque o seguinte passo e os demais passos, vamos a observá-lo nos vídeos, no próximo vídeo. No próximo vídeo, e o que vai seguir, vamos observar tudo isso. Pero, o primeiro passo qual é? Basar, apoiar sua indignação, suas palavras, sua oração em la palavra, em lo que está escrito, porque a palavra de Deus não ha falhado, não falhou, não ha falhado e jamais falhará. Jamás, jamás. Então, Gedeão salió de la cueva, salió de la caverna, del anonimato, salió de la conformidade, aún com medo, pero ele se puso a lutar. Então, se salir de la caverna, poner-se a lutar, começar a lutar, acudir a la casa de Deus, é o primeiro passo, para que o ángel del Senhor, por meio e através da palavra de Deus, lhe dê a você uma direção, uma orientação de lo que deve ser, que é o que mais adelante iremos observar, ok? Então, a indignação de Gedeão tinha que base, ele estava basado, apoiado em lo que estava e está escrito, e é do que uno deve ser, apoiar-se em la palavra, porque a palavra de Deus não falha e jamais falhará. Ok, e disse assim, e agora o Senhor nos ha desamparado. Bueno, el ángel le dirigiu 7 palavras, pero Gedeão lhe respondeu com 50 palavras. Mostrou assim a condição de seu coração, muito afligido. Ah, pastor, pero meu coração também é estado assim, meu coração também está afligido. Eu também estou como Gedeão, afligido. A causa do problema, de los problemas que me ha tocado, estou afligido como ele. Amém? Agora, é necessário salir de la cueva, salir de la caverna, tal como lo hizo Gedeão. É necessário, tal como hizo Gedeão, apoiar sua oração, apoiar seu clamor em la palavra de Deus, em la palavra. Então, seu coração muito afligido, também lhe mostrou sua audácia, e seu temperamento de indignação delante do Senhor, su temperamento de indignação delante do Senhor, e não em contra do Senhor. Então, ele expressou seu temperamento, sua indignação delante do Senhor. Ele expressou o que sentia. Caramba, está escrito, e mira a situação que estamos, melhor dito. Porque Gedeão, a forma, a maneira que ele falou, ele não estava pensando em ele apenas. Ele já estava pensando como um líder. Ele já estava pensando já como um líder, em um todo, no grupo, em la nação, em um pueblo. Então,
também lhe mostrou sua audácia e seu temperamento de indignação delante do Senhor. Em sua resposta se observa o seguinte: Gedeão se considerava fiel del Senhor. Gedeão se considerava fiel del Senhor, pois dijo: Ah, Senhor mío. Ele não fazia parte do grupo que levou a Israel a decadência espiritual. De lo contrário, não perguntaria por que nos ha sobrevenido todo isto. Então, verifique usted que a oração, a indignação de Gedeão, vuelvo a repeti-lo, tinha uma base, tinha um apoio, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia o que estava dizendo, porque ele era fiel. Se lo demás não, é outra situação. Tanto que a infidelidade de la nação, de los demás, provocou a opressão, provocou os problemas, provocou toda a miséria lá que estamos falando. Pero Gedeão não, ele era um homem fiel a Deus. Então, quando ele falou com o ángel, esta oração de Gedeão, ou a oração de Gedeão, tinha que argumentos, a fidelidade dele, a fidelidade de Gedeão. Então, a oração de alguém, a oração de uma pessoa, tem que ter que argumentos, a partir do momento que sua oração está apoiada, basada em la palavra de Deus, amigo, amiga, esteja seguro, esta oração será escutada e contestada por Deus, escutada e contestada, e depois o próprio Deus lhe dará a você a orientação e a direção do seguinte passo, e mientras obedecemos, mientras seguimos aí obedecendo a voz de Deus, a palavra de Deus, seguiremos e seguirá no que? Avançando. E ele sigue falando assim, mira, aí disse assim: por que nos ha sobrevenido tudo isto? Gedeão sabia de las grandes maravilhas hechas por Deus, especialmente em lo que dijo respeito a la liberação de su pueblo del jugo egípcio, e justamente por isto não aceitava aquela situação. Quando uma pessoa tiene la fé, sua fé apoiada em la palavra de Deus, ela começa a pensar, porque a fé, amigo meu, amiga minha, a fé é inteligência, a fé não tem nada que ver com a emoção, a fé e a emoção não anda de mano tomada não, a fé e a emoção são opostos entre si, é como aceite e água, podemos colocar a metade de la botella com água, podemos llenar aqui a metade com água, a outra metade com aceite, podemos sacudi-la, várias vezes, por um bom rato, sacudi-la, e la deixamos al ladito, em alguns minutos, nos daremos conta que a água e o azeite que houve uma separação, não há como mesclar-se, não se mescla, assim é a fé e a emoção, não há como mesclar fé com emoção com a fé, é impossível, não há como mesclar a fé com a emoção. Então, Gedeão, ele estava convicto, seguro, amigo, amiga, de lo que estava falando, porque sua fé estava apoiada em la palavra, não em la palavra del vecino, não em la palavra de los profetas del caos, não em las palavras de fulano, de mengano, não. Sua fé estuvo apoiada em la palavra. E se uno quer ver a glória, o poder de Deus manifestar-se, devemos seguir o exemplo.
E para finalizá-lo, disse assim, e justamente por isto não aceitava aquela situação. Ele comparou a vida de eles, só para concluir o tema anterior. Então, ele começou de la fé inteligente, ele começou a comparar a vida de ele, a vida de eles, com a promessa. Então, não havia uma compatibilidade. A promessa de Deus, fuerte. A vida de eles, um caos total, miséria. Então, ele hizo uma comparação. E se deu conta que a vida de eles era inferior à vida prometida por Deus. Ele pensou. Ele começou a pensar. E assim é a fé. E de isso se trata a fé, a que falávamos há rato. Então, se a pessoa que está com a fé apoiada na palavra, ela começa a pensar, caramba, minha vida não tem nada a ver com o prometido por Deus. Ela se põe a pensar e automaticamente ela vai começar a reaccionar e a lutar para que sua vida, pelo menos mínimo, esteja no mesmo nível de lo que está prometido. Tem que estar no mesmo nível, mínimo no mesmo nível. Compreende-se ou não? E finalizo falando o seguinte. Aí disse assim: bueno, ele reclamou o abandono de Deus para com Israel. Esto dijo respeito a suas convicções personales, es decir, estava convencido de seus direitos por la fé, uma fé ativa e não passiva. E sendo esta direitos por la fé, me adelantei aqui, direitos por la fé. Em sua resposta, Gedeão manifestou a mais profunda fé sobrenatural, e sendo esta a autoridade de Deus disponível a los que nele creem. Le respondeu o ángel: vê com esta tu fuerza, em donde estava a força de Gedeão? Em la palavra. Aí estava a força, la palavra. Ele estava apoiado na palavra, então aí estava a força. Se apoiamos nossa vida, nossa fé em la palavra, somos fuertes, na palavra de Deus, somos fuertes. Se nossa vida não ha estado apoiada na palavra de Deus, seremos débiles, não tenha dúvidas disso. Seres humanos débiles, quizá com muito conhecimento do mundo, das coisas, enfim, sacou na carreira, etc. Pero se não ha estado apoiado na palavra de Deus, aún com a sabedoria deste mundo, da escola, da universidade, etc., sigue sendo delante de Deus um ser humano débil. E sendo esta autoridade, a autoridade de Deus disponível a los que en él creem, le respondeu el ángel: ve com esta tu fuerza e salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Jueces capítulo 6, versículo 14. Então, amigo mío, amiga minha, essa é a fé. Essa é a fé. Então, para finalizar, o que? Salir de la cueva, de nada sirve quedar reclamando, metido em la cueva, em la caverna. Tem que salir, tem que lutar, tem que vir a la igreja, tem que acudir ao templo, tem que buscar a Deus. Porque se você sale, acá Deus lhe dará a você uma direção, uma orientação para que você pueda sacar sua vida hacia adelante. Sua oração, seu clamor deve estar apoiado e basado em lo que está escrito na palavra de Deus.
ok? E no próximo vídeo falaremos sobre a força de Gedeón, ok? Eu recomendo que você dê um vistazo em los vídeos anteriores, desde o primeiro hasta o último vídeo, este que vemos ahorita. Seria muito importante que você acompanhara todos os vídeos, ok? Não se desanime, queda um pouquinho largo, aí você vê um rato, aí você se desanima, pero se uno se dá conta, queda horas mensageando com o teléfono e nem se dá conta que está horas mensageando, verdade? Uno queda horas mirando uma película de 2 horas e 30, mirando uma série, não se duerme mientras não vê o último capítulo da série, e às vezes uno se cansa em quedar mirando 30, 20 minutos de algo que realmente é bueno e que realmente lo vai ajudar a cambiar sua história, cambiar sua vida. Pense nisto. Às vezes uno queda mirando vídeos de qualquer que não edifica, e quando recebe um vídeo que habla de Deus, é fastidioso. Pense nisto, tenha muito cuidado. Que Deus les bendiga a todos de maneira rica e abundante, e hasta o próximo vídeo. Tchau.